Ontem foi meu primeiro dia de aula do terceiro período. Eu tive aula de cálculo 1 e introdução à estatística. A aula de cálculo 1 foi só uma apresentação. O professor falou sobre provas, como seria a média e tudo mais, e sobre as matérias que cairiam em cada prova. A aula de estatística, o professor deu matéria, ele criou um classroom pra gente, já colocou coisa, inclusive colocou uma lista de exercícios. É basicamente isso que eu vou fazer hoje. Como ontem eu não estudei porque eu cheguei muito tarde, acabei não gravando nada, cheguei muito cansada, eu só tomei banho, jantei, eu apaguei na cama. Agora, sobre a matéria que foi dada hoje. A professora deu início, de álgebra linear, foi sobre vetores. A única coisa que eu me assustei um pouco foi que a prova de álgebra linear já é no dia 9. Então, assim, faltam 30 dias. Ah, física! Física ainda não começou, física é semana que vem, mas eles já postaram no site. Assim, gente, notícias muito ruins. Porque período passado foi quando eu puxei física e aí eu reprovei. Só que era totalmente diferente, eram 3 provas e a terceira prova tinha peso 2, então era dividido por 4. E agora não é mais assim, é 2 provas dividido por 2, nenhuma tem peso. E a segunda prova, ela é com o conteúdo da segunda prova do período passado e da terceira prova. E assim, são 2 conteúdos muito pesados pra uma prova só, sabe? Então, recapitulando, eu puxei 5 matérias. Puxei cálculo 1, física 1, álgebra linear, estatística e laboratório de astronomia. Vou mostrar pra vocês os livros que eu peguei ontem na biblioteca do Valongo, que é uma das únicas que estão funcionando por causa da greve. Eu peguei astronomia e astrofísica, que são de 2 professores da URGS, e era o livro que o meu professor de introdução à astronomia usava com a gente. Eu gostei muito desse. Peguei o livro de física 1 do Moisés, que era o livro que eles usavam como principal. Só que agora eles mudaram. Eles estão usando o livro do Young Friedman. Eu peguei... Tinha edição nova, tá bom? Tinha edição nova. Esse livro aqui, gente, eu li ele de cabo a rabo. Como eu não passei em física, muito simples. Eu não fazia os exercícios. Então, assim, dessa vez, não falarei. Gente, tem 100 exercícios a cada capítulo, tá? 100 exercícios. Eu não vou deixar passar eu vou fazer todos. Nessa lista de estatística tem... quantos? Acabei de contar. 24. Tem 24 exercícios. Meu segundo dia de aula e eu tô com o sono de uma pessoa que não dorme há 1 mês. Sério, se eu deitasse na minha cama agora, eu só acordaria amanhã. Dica pra vocês que estão em faculdade de exatas: façam todos os exercícios que os professores passarem e todos os outros que os professores não passarem também, tá? Eu, por exemplo, li o livro todo de física e a resposta, as fórmulas não caíram magicamente da minha cabeça pra prova. Não é assim que funciona. Você tem que fazer exercícios pra você saber com o que você tá lidando. São 6h23 e a meta de hoje à noite é ler o início de estatística básica do livro que o professor passou, fazer alguns exercícios antes da aula de amanhã e ler o capítulo recomendado pelo site de física. Eu não tô entendendo nada dessa matéria. Amores, eu acabei de fazer uma questão com 5 alternativas que era pra falar sobre qual que era verdadeira ou falsa. Eu errei 2, eu errei a A e a D, se não me engano. E aí eu vou fazer caderno de erros, porque eu nunca testei, mas eu sempre vejo gente falando que é bom. Então eu decidi que eu vou testar e eu tenho esse caderninho aqui, que eu ganhei quando comprei o curso, que é um caderno de fórmulas, mas é o caderno que eu vou usar pra anotar os erros.
Eu tô fazendo agora os exercícios do número 2 e eu acho que eu vou deixar pra fazer a lista do professor, assim, durante essa semana, mas não hoje, porque já tem uma hora que eu tô estudando e eu ainda tenho que estudar física, então acho que não vai dar tempo pra ver tudo hoje, que eu queria dormir cedo, tipo, umas 9 horas. Vou terminar estatística por aqui, são 8h25, eu acho que fiquei mais 1h50 estudando. E o que eu anotei foi duas páginas e meia. E no caderno de erros eu anotei uma página inteira, só que como eu fiquei muito tempo em um exercício, eu não consegui fazer o restante, então eu vou deixar pra fazer durante essa semana também. Provavelmente amanhã ou quinta. Eu ia jantar, mas eu não tô afim de acordar cedo amanhã só pra fazer almoço. Então eu vou deixar o que tá ali pra eu levar amanhã de marmita pra faculdade. Gente, eu tô ficando... Olha isso, o meu olho já tá vermelho. E eu ainda não estudei física. Eu tenho meia hora pra sair de casa e eu deixei uma calça branca minha de molho e não saiu a mancha. E aí agora eu tô tentando resolver com bicarbonato de sódio, só que eu vou ter que tirar daqui a pouco, porque eu vou passar as 9 horas na faculdade. E agora eu tô fazendo minha marmita, porque eu não sei se o bandejão da faculdade tá funcionando hoje, mas de qualquer forma eu não ia chegar a tempo de conseguir almoçar. Então é isso que a gente tem pra hoje. Gente, não quer sair nem com bicarbonato de sódio. Ai, meu Deus. Eu vou estudar física agora. Amanhã eu vou fazer exercícios, porque depois de eu estudar física, eu vou fazer os exercícios que ficou faltando de estatística. E aí amanhã eu vou fazer exercícios de física e eu vou ler o livro de cálculo. E aí tentar fazer exercícios de cálculo também. Vou mostrar aqui pra vocês. O site de física da UFRJ tem todas essas abas aqui. E aqui tem o roteiro de estudos. Agora eles separaram em provas, né? São 2 provas. Aqui a primeira parte e aqui a segunda parte. Basicamente é o que vai cair na P1 e o que vai cair na P2. Então, por exemplo, cinemática. Aí aqui tem o roteiro. Ó, pra primeira aula eu tenho que ler o capítulo 1 do Moisés e aí as sessões 3.1 até 3.3. E aí tem o do Young Friedman também. Sim, é uma mão com açúcar pra você estudar. Eles te dão na mão que você tem que estudar e ainda te dão exercícios pra gente fazer, né? Vou começar a estudar 12h35. Hoje é sábado e eu não estudei muito bem essa semana. Inclusive, de todos os dias que eu tive essa semana, eu achei dias meio... Nem lá nem cá, eu não consegui fazer muita coisa, mas ontem foi o pior dia de todos. Eu acordei às 4 horas da manhã, porque às 8 eu ia ter um teste pra saber o nível das pessoas, saber o nível dos alunos que estão fazendo cálculo 1. Só que não ia valer presença, o professor não cobre presença, e aí teve uma vozinha na minha cabeça falando: ai, falta, tipo, você tava morrendo de sono, não tem problema você faltar, não vai ter presença, a prova, assim, é só pra saber o nível das pessoas, pra ver se eles criam uma turma de introdução ao cálculo. E aí eu falei: não vou faltar, porque se eu falto hoje, eu vou querer faltar nos outros dias, então eu vou. Aí, 5 horas eu peguei o ônibus, cheguei na faculdade 7h20, e quando foi umas 7h40, a gente foi pra sala. E quando a gente chegou lá, o professor chegou umas 8 e pouca e foi falando o nome dos alunos, porque o nome era impresso na folha. Teve algumas pessoas que não tiveram o nome chamado, a gente foi até lá, ele falou: ah, deixa eu ver aqui, qual é o seu nome, deixa eu procurar. E ele viu que eu não tava achando o nome dessa pessoa e falou: ah, vocês são veteranos? Porque essa prova é só pros calouros. Você não pensou em avisar?
enfim, você não podia avisar pra gente isso antes. A gente foi embora, eu falei, pô, ao invés de eu pegar um ônibus no lugar onde eu pego, que é o ônibus que é R$2 mais barato, eu vou ir pro centro da cidade, que, assim, era umas meia hora do lugar onde eu tava, da faculdade. Vou até o centro da cidade, de lá eu pego o ônibus, que assim, é R$2 mais caro? Sim, mas eu vou sentada do início ao fim. Peguei o circular da faculdade, fui até o terminal, aí do terminal eu peguei o BRT, aí do BRT eu fui pro outro terminal, aí eu peguei o VLT, aí do VLT eu fui pro terminal rodoviário, e aí no terminal rodoviário é onde eu pego meu ônibus pra ir pra casa. Eu fui no fiscal e perguntei, olha, eu vou pegar tal ônibus, sabe se ele vai demorar pra chegar? Quanto tempo, mais ou menos? Aí ele deu uma risadinha, olhou no fundo dos meus olhos e falou, então, ele acabou de sair. E o que tava atrás dele enguiçou. Gente, era 9h20 da manhã. Enguiçou. E eu tava morrendo de dor. Só queria ir pra casa. Eu tava com muito sono, eu não tava me aguentando em pé. Ele falou que a previsão era dele chegar 11h10. Eu ia ter que esperar por 1h30. Eu fiquei lá esperando, gente. 1h30. Aí o ônibus chegou. Chegou bem a tempo, gente. Porque eu juro por Deus, mais uns 5 minutos e eu caía ali de sono. Cheguei em casa 1h da tarde, tive uma reunião com o pessoal do centro acadêmico. E aí eu deitei ali no sofá pra mexer um pouco no celular. Eu ia tirar uns cochilos de uma meia hora pra poder estudar. Gente, eu dormi de 1h30 até 11h da noite. E aí de 11h da noite eu dormi até as 7 da manhã. Eu perdi o meu dia ontem por causa disso tudo que aconteceu. Então a minha salvação vai ser estudar hoje e estudar amanhã, porque segunda vai ser tudo de novo. Então foi basicamente essa minha semana. O vlog deve ter ficado horrível, mas enfim, foi o que eu pude, gente. Eu pude muito pouco.